Alô, velhinho, eu sou o Endro e esse é o canal Producena, lugar onde falamos de produção audiovisual e cinema. E no Gold Film Cena de hoje vamos falar do filme Os Miseráveis. Um filme musical, porém diferente do High School Musical que a gente está acostumado a ver e que tu vai ter certeza a partir do momento que tu assistir que ele é muito memorável porque ele traz muito contexto histórico, emoção e histórias que fazem cair lágrimas dos nossos olhos. No dia 1º de fevereiro de 2013, já vão fazer 10 anos daqui a alguns dias, foi lançado o filme Os Miseráveis, trazendo aí como Jean Valjean, Hugh Jackman, que traz uma ambientação muito fantástica ao nosso personagem principal, nosso protagonista. Traz também Russell Crowe como Javert, o policial que persegue o nosso personagem durante a vida, já vou trazer a sinopse, e como Fantine a Anne Hathaway, que traz, eu vou falar muito dela porque tem uma cena muito fantástica que ela traz, mas logo à frente quando a gente for falar do filme. Mas agora a sinopse nos traz que no século XIX, na época da Revolução Francesa, traz Jean Valjean como um ex-prisioneiro, agora em liberdade condicional, que por fugir dessa liberdade condicional acaba sendo perseguido pelo policial que o libertou, o Javert, que passa todo o filme mostrando essa perseguição e muitas histórias de pessoas numa condição miserável. Afinal, esse é um contexto histórico da Revolução Francesa, onde muitos viviam por migalhas. E com certeza esse filme traz muita emoção e sentimento com todas essas histórias. Eu falei que é um musical, não é? Esse é um filme diferente do High School Musical, onde eles simplesmente se reúnem e começam a cantar e dançar e fazer coreografias fantásticas e saltos e aquelas coisas. Não. Esse filme ele é 100% musicado, todas as falas são cantadas e tem sim alguns momentos onde as pessoas se juntam e cantam. Eu não estou contando o filme, mas somente como ele funciona, como ele é apresentado para te ver que ele é diferente. Ele é um filme interessantíssimo de tu assistir, porque a ambientação dele, a música, como eu já falei em outros vídeos, ela traz toda a emoção para nós. E imagina um filme que é todo, por inteiro musicado, as falas não são faladas, são cantadas. É um filme fantástico, com histórias de mexer com a gente que vale muito assistir. E antes de falar do filme, eu quero falar que esse é um dos filmes do Hugh Jackman, da Anne Hathaway, que eu estou trazendo aqui. Então aqui tem uma lista desses atores, de filmes que eu pretendo trazer deles. Então se tu por acaso quer que eu traga algum específico dessa lista já antes, assim, logo, comenta aqui que eu vou trazer pro canal o quanto antes, que eu quero fazer aquilo que vocês estão esperando, aquilo que vocês gostam, né? Filmes antigos desses atores que nos marcam muito. E também eu vou te pedir para te se inscrever nas minhas redes sociais, que temos aqui o TikTok, Instagram, o Quai, o Shorts do próprio YouTube, e te inscreve no canal porque eu quero trazer muitos filmes emocionantes como esse pra ti. E um detalhe, este é um dos filmes que eu queria muito trazer para o canal, porque esse é um dos filmes que tá na minha parede, olha só aqui, ó. Este filme é Os Miseráveis, né? Esse quadro é da Cosette, da menina, que digamos que ela tem uma representação muito forte no nosso filme, na nossa história, e a gente vai falar agora sobre esse filme emocionante. Primeiro ponto a se falar desse filme é do que se trata, do que é. Afinal, qual o tema do filme Os Miseráveis? É um nome assim, poxa, miserável, pessoas miseráveis. Do que vai falar esse filme? Fala sobre miserabilidade? Fala. Mas fala não sobre o ponto contrastante de ser miserável somente. Ele aponta a miserabilidade das pessoas, falta que elas têm para apontar a necessidade de liberdade. A palavra que representa esse filme é liberdade, mas não a liberdade que eles têm, a liberdade que eles desejam. Liberdade que pode ser colocada também como igualdade ou patriotismo, porque no contexto da Revolução Francesa havia muita discrepância entre quem tinha e quem não tinha, pois quem não tinha realmente não tinha nada. Eu não sou historiador, não tenho muitos dados históricos para trazer aqui para vocês, mas as pessoas que tinham realmente tinham poder e abusavam desse poder. Eles faziam o que queriam, e as pessoas que não conseguiam nem viver aquelas que nada tinham. Portanto, o maior desejo delas era liberdade, igualdade, poder ser tratado como todos e estar no nível de todos, né? Liberdade não é necessariamente ter o poder de compra, mas ser visto
como o mesmo dentre todos os seres humanos, dentre toda aquela sociedade. E com isso nos coloca diretamente nas situações de miséria em que se encontravam aquelas pessoas, que a gente vai falar mais dentro dos personagens, porque é aí que eles trazem o tom. E outro detalhe também, esse filme é baseado num livro, o livro Os Miseráveis, né? Eu, na época da minha escola, fui colocado a ler livros da biblioteca e eu li uma versão pocket desse livro, dessa história, né? Eu não lembro quantas páginas tinham, acho que tinham 120, alguma coisa assim. Portanto, ele resumia essa história e alguns anos depois eu fui descobrir que o livro original ele tem mais de 1000 páginas e traz todo esse contexto da Revolução Francesa, toda a história do Jean Valjean, Javert, Fantine, a Cosette, todos eles de uma forma muito mais densa e explicada, né? Um dia eu vou ler esse livro, mas é baseado nesse livro o filme, portanto ele tem muito do livro, mas também ele cria cenas mais específicas que é para trazer essa contextualização maior na nossa história dos Miseráveis. O mais importante de todos os personagens é o Jean Valjean, que representa a esperança do povo. É um personagem criado para representar a esperança da liberdade da escravidão, que a gente vai falar mais sobre isso. Conhecido também como o número 24601, porque como ele era um prisioneiro, ele não tinha um nome. Ele era um número. E Javert insistia em chamá-lo pelo número, porque é isso que ele era, apenas um número. Jean Valjean, ele foi condenado a 5 anos, na verdade, de prisão por ter roubado um pão. Pra te ver como a justiça era podre naquela época e naquela sociedade. Porque tinha que ser cumprida a justiça a todo custo, porém, pelo quê? Porque Jean Valjean roubou um pão porque a filha da irmã dele estava passando fome. Então ele ficou 5 anos preso e mais vários outros, né, que foram no total de 19 anos, porque ele tentou fugir. Ele era uma pessoa muito forte, forte fisicamente, isso foi mostrado no filme, é um ponto de referência a alguns fatos que acontecem. E, enfim, ele foi, após 19 anos, libertado em liberdade condicional. Ou seja, ele seria pelo resto da vida reconhecido como um detento que estava livre, mas que tinha um passado de prisão que ele pagou, né? Então ele podia ser um cara perigoso, um cara que não tinha espaço na sociedade francesa. E isso complicava muito a vida dele, porque ele não poderia ser considerado como os outros. Então a partir daí a gente já vê essa desigualdade, que representa todo o povo, né? Porque essa era a realidade de muitos. Eles estavam presos a uma sociedade que colocava eles num outro lugar onde eles não seriam reconhecidos como cidadãos. Estavam condicionados à miséria, à podridão e à morte, comendo migalhas e só o que resta, o que sobra para eles. Porém, Jean Valjean encontra um padre, e esse padre acolhe Jean Valjean para que ele pudesse comer alguma coisa, descansar e tudo mais. Só que ele, depois de ter saído da prisão, ele pensa: o que eu vou fazer? Ninguém me aceita, eu não consigo trabalhar em lugar nenhum, eu vou roubar os itens de prata desse padre e vou me embora tentar me virar. Só que com isso ele é pego e trazido até o padre de volta, dizendo: ó, esse cara aqui, ó, roubou a tua prataria, mas ele tá dizendo que o senhor deu para ele. E aí o padre diz: não, é verdade, esse homem lhes falou a verdade, eu dei para ele essa prataria. E aí ele já começa aquele espanto: poxa, como que o senhor me deu? Eu roubei. E ele diz: não, o senhor ainda esqueceu o melhor, esqueceu os candelabros, eu não sei o nome daquele negócio de vela, e deu mais isso para ele e disse: ó, vai, e a partir desse momento usa essa prata para te recondicionar a uma nova vida, a ser uma pessoa honesta. E aquilo mudou a cabeça dele. No livro tem uma cena, inclusive, que não mostra no filme, eu não lembro exatamente, que faz tempo que eu li o livro, que ele estava na neve andando e ele encontra, se eu não me engano, uma moeda no chão. E a partir do momento que ele pega aquela moeda, ele pensa: não, eu vou ser outra pessoa. E é mais ou menos assim, acho que do outro lado da moeda eu serei outro ser. Eu não quero mais ser Jean Valjean, eu quero ser alguém diferente, uma pessoa honesta. Eu quero a redenção, ser alguém diferente para essa sociedade. E com isso mostra toda a evolução dele. Ele, portanto, Jean Valjean sumiu, ele não existe mais um Jean Valjean incondicional, mas existe o Sr. Madeleine. Anos à frente, ele é conhecido como o prefeito da cidade, onde ele tinha ali uma fábrica e muitas pessoas sobrevivendo de toda a prosperidade que ele gerou sendo o Sr. Madeleine, não mais Jean Valjean. E assim ele cresce, ele prospera, ele ganha fama, ele ganha espaço e visão, mas como o Sr. Madeleine, não existe mais Jean Valjean. Só que num dado momento chega Javert junto a essa cidade a servir Madeleine. A história mudou então, não é? Então agora
Javert é servo de Madeleine, que é o nosso Jean Valjean. Porém, ele ainda desconfia, Javert, que esse tal Madeleine tem alguma coisa que ele conhece. E com isso ele acaba vendo, né, que esse Madeleine é tão forte quanto aquele detento que ele liberou anos atrás. Só que chega um momento que aparece alguém que se diz ser Jean Valjean e que será condenado, enfim, a voltar lá à prisão. Só que o Madeleine sabe, poxa, eu sou Jean Valjean. Aí seguem-se os atos de bondade. Ele foi reconhecido como um homem muito bom, no sentido de ser bondoso com as pessoas, a fazer bons atos. E assim ele pensou, esse cara que está se dizendo ser eu, não pode morrer no meu lugar, porque ele não é eu. E essa seria a minha chance de ser livre, porém, eu não posso, um povo que é livre não pode se deixar que outro morra no lugar dele. Então ele foi e disse, não, eu sou o 24601. Eu sou aquele prisioneiro e ninguém vai morrer no meu lugar, ninguém vai ser preso no meu lugar. Ele se entrega, então Javert descobre que ele é, então, quem ele achava que seria, o Jean Valjean. E aí começa toda a caçada atrás do Jean Valjean, que busca ainda assim fazer coisas boas pela vida para se redimir do que ele fez, que na verdade ele não fez nada, ele roubou um pão, mas daquilo que diziam que ele era, né, um prisioneiro, um detento, alguém mau, perigoso, para ser uma pessoa boa, fazer bem para os outros, aquilo que ele gostaria que fizessem para ele. E com isso ele encontra Fantine, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é uma mulher muito desgraçada da vida, muito miserável, pelos motivos que a gente já vai falar quando eu falar dessa personagem. Ele ajuda ela, descobre que ela tem uma filha que está sendo cuidada por uma família, e ela está doente, ela sofreu demais. Então essa mulher, a Fantine, morre, que ela tem uma história à parte aí dentro de todo o nosso contexto. Esse não é um filme de personagem, é um filme de história, então existem muitos personagens para contar essa história toda. E ele decide ajudar ela. Não, como último ato da minha vida, Javert, então, depois que eu fizer isso, tu pode me prender e fazer o que tu quiser, mas eu preciso redimir e cuidar dessa mulher, porque eu negligenciei, eu devia ter ajudado ela antes. A Fantine morre e ele vai atrás de Cosette, encontra e cuida dela por toda a vida, sendo como o pai dela. E aí discorre toda uma história, né? A metade do filme, metade da história toda é Javert cuidando da Cosette, encontrando e criando um destino para a Cosette, que também tem um significado que seria o nosso povo já com a sua redenção, com a esperança suprida, sem todo o jugo da sociedade. Agora, Javert, quem é nessa história toda? Como eu falei, ele é o policial, a autoridade que persegue Jean Valjean durante toda a nossa história. Ele é um policial imparcial e representa nessa nossa história, como um símbolo metafórico, a força da política francesa, a força da sociedade que impõe um estilo de vida, uma regra, um limite até onde as pessoas poderiam chegar. E é contra esse limite que eles lutavam, contra a chance de se tornar muito mais do que miseráveis, dignos de migalhas. Só que ele garantia que as pessoas, ele e todo o exército, as pessoas das autoridades, garantiu que todas as pessoas continuassem lá embaixo, que a plebe continuasse sendo plebe e pobre e dependente dos restos que eram jogados pela grande burguesia. Palavras bonitas, né, ditas por historiadores. Porém, Javert, pensando o tempo todo de que Jean Valjean merecia a morte, merecia ser condenado de novo, merecia ser colocado na prisão, porque afinal nenhum homem teria a capacidade de mudar, uma vez prisioneiro seria sempre prisioneiro, encontra justamente o contrário. Ele via cada vez mais um homem em Jean Valjean que mudou, que buscava fazer o bem das pessoas, cuidar das pessoas, proteger, dar a elas o que ninguém dava e salvar as pessoas. E em cada ato, Javert encontrava Jean Valjean fazendo, ele fazia uma boa ação, não fazia mal. Tanto que chega o ponto no final da vida dele que ele pensa, o que eu estou fazendo? Ele questiona os próprios pensamentos, os próprios valores, o que ele estaria fazendo a vida toda, porque o que parecia certo, condenar as pessoas que estavam fazendo mal, fazendo coisas erradas, de certa forma incomodando, impedindo que as pessoas de grande poder continuassem no grande poder, se era certo ou errado. Porque ele viu em Jean Valjean a capacidade de transformação, que ele fora então prisioneiro, mas agora ele é uma pessoa livre, alguém que luta pelo bem das pessoas, da sociedade que precisa disso e que não deveria, portanto, voltar à prisão. Ele estava fazendo algo errado, ele estava perseguindo um homem bom. O que ele estava fazendo? E com isso ele pensa, poxa, minha vida não tem mais sentido. Esse cara salvou muitas pessoas, me salvou da morte. Teve uma cena em que Jean Valjean tinha a oportunidade de matar
Javert e terminar com essa perseguição, mas ele não faz, ele diz, ó, seja livre. Enquanto Javert diz, não, tu nunca vai mudar, isso nunca vai ser diferente. E o Jean Valjean diz assim, olha, isso é mentira, eu mudei. E tu tem que entender isso. As pessoas são melhores do que tu pensa que são. E as coisas são diferentes. Eu sou outro homem. E para provar isso, seja livre. Eu não vou te matar porque eu escolhi, porque eu sou um homem bom. Isso mexeu tanto com ele que ele pensa, minha vida não tem mais sentido. Se eu fiz errado a minha vida inteira, eu não mereço viver. Então ele se joga da ponte e termina com a vida dele, termina com a perseguição. Só que Jean Valjean não sabe disso, ele vive o resto da vida achando que seria encontrado por Javert e algum dia seria preso, enfim. Fantine, então, é uma personagem que surge para representar o povo. O povo que estava ali tentando fazer as coisas certas, que naquele primeiro momento ela era empregada de uma fábrica têxtil, empregada inclusive do Jean Valjean enquanto Madeleine, e que ela é despedida, ela é tirada das chances de ter uma vida digna, de ter o seu dinheiro, apesar, né, dos abusos das autoridades que a gente percebe ali, que as pessoas trabalham ali, as mulheres trabalham ali, mas elas provavelmente são abusadas e passam por certos sofrimentos, que é bom não comentar aqui, que fazem parte dessa miserabilidade, e sendo despedida dali, ela acaba fazendo de tudo para cuidar da filha dela, da Cosette, que não está com ela. Ela está sendo cuidada por uma família e ela precisa enviar dinheiro para garantir que a filha dela tenha um futuro, já que ela não estava conseguindo, já que ela não tinha condições de criar a filha dela ali, ela precisava de alguma forma ajudar. E com isso, sendo despedida, ela vendeu joias, vendeu cabelo, vendeu os dentes, vendeu a dignidade para garantir que a filha dela tivesse um futuro. Para te ver que pegar o cidadão da sociedade é uma representação, isso tira ele do lugar onde ele está confortável e põe ele cada vez mais na miséria. Vamos tirar tudo que eles têm, tudo, até mesmo aquilo que faz parte da natureza deles, eles não deveriam tirar, não deveriam entregar. Ainda assim, isso, tudo que puder ter algum valor, nós, a sociedade, vamos arrancar até que tu se torne miserável e a tua vida termine sem nada mais a dar para nós. É uma forma de mostrar, através da vida da Fantine, o quão a sociedade naquele tempo estava disposta a arrancar tudo do cidadão sem que ele tivesse a menor chance de reclamar seus direitos. E é contra isso que eles lutavam, é contra isso que existia a Revolução Francesa. E essa é uma das cenas mais fantásticas que eu quero poder falar, onde a Fantine, após ser, digamos, ela se colocou como uma prostituta, uma mulher para ganhar algumas moedas para poder ajudar a sua filha, e após aquele momento de abuso no qual ela se condicionou, ela canta uma música, I Dreamed a Dream, eu sonhei um sonho. E aquela cena, que inclusive um fato, ela gravou, a Anne Hathaway gravou em um só take, uma só vez, é uma das cenas mais emocionantes que eu já vi, tanto da carreira dela, então de todos os filmes que a Anne Hathaway fez, com todo aquele cabelo lindo, maquiagem, todas as roupas, eu acho que essa cena onde ela tá toda esculachada, desgraçada, é uma das cenas mais fantásticas que eu já vi ela atuar, porque afinal essa personagem é muito profunda e essa música, essa cena expressa a dor e a miserabilidade do ser humano de forma tão grande, tão perfeita, que com certeza me arrancou muitas lágrimas. E durante todo o filme teve várias cenas que fizeram isso, mas essa cena é uma das que mais mexe comigo. Tem uma cena também, a inicial do Jean Valjean, enquanto ele tá ali pensando o que ele vai fazer da vida dele, eu não vou ser mais Jean Valjean, que ele encontra, né, na interioridade dele as suas dores e as suas necessidades, o que ele vai fazer da vida e decide ser outra pessoa. Naquele momento também mexe muito comigo. Mas essa cena da Fantine, após as suas grandes dores, expressar essa vida, não tem como não sentir aquela dor e chorar, né? Por causa dessa cena, tu tem que assistir esse filme mais de uma vez, tu tem que aprender alguma coisa com aquilo ali. Agora sobre a história, né, trazendo um contexto geral, é uma história sobre a Revolução Francesa, ela traz o contexto da Revolução Francesa, só que não mostra como a guerra da Revolução Francesa, mostra o por trás, os bastidores, o interior, o que acontecia
com as pessoas enquanto Revolução Francesa. Como era a vida das pessoas, o quão miserável, o que a gente quer dizer com miseráveis? A gente enxerga o ser miserável nas cenas, nas pessoas, no contexto, na sujeira, na podridão, nas migalhas, no que sobra, naquilo que os mantém vivos, porque todos ali se mostram sujos e com trapos, vivendo como a escória da sociedade mesmo. A gente consegue perceber tudo isso. É um sentimento que não tem como sentir, a gente percebe o quão dolorido foi a vida daquelas pessoas. E o patriotismo, o que fez elas entregarem as suas vidas, o que fez com que elas se colocassem diante de autoridades, de pessoas que teoricamente se dizem ter maior poder do que elas, para morrer pelos outros, para mostrar que a vida deles vale alguma coisa. Se existe um filme que mostra o quanto o ser humano pode ser colocado e diminuído numa sociedade, mas o quão grande pode ser o valor de uma pessoa, é esse filme, é essa história. E falando agora sobre a parte musical, como eu falei, todo ele é musicado, todo ele é cantado, é muito fantástico, porque o filme ele é uma constante harmonia, uma música conduz a outra. E a música traz também o contexto daquele cenário, daquela situação em específica. Ela relembra algumas origens, por exemplo, quando Jean Valjean vai fazer alguma coisa digna de altruísmo, ele toca a música do início do filme enquanto ele era um presidiário, né, um prisioneiro, onde ele fazia força para ser livre. E é naquele momento, nesses momentos que toca a música de novo, onde ele está fazendo força para garantir a liberdade dele e de outros. A música reforça muitas coisas, reforça a emoção, a dor, reforça toda a continuidade, porque não é um filme que tu pensa, ele tem 2h30, um pouco mais, mas não é um filme que tu pensa que eu vou dar uma pausa para, sei lá, fazer qualquer coisa para ver quanto tempo falta, porque a música te conduz essa história de forma tão fluida que tu não quer parar de assistir, tu não consegue. E inclusive volta e meia, como é um filme sobre miseráveis, vem situações tristes de pessoas tristes. Eponine, por exemplo, quando ela percebe que ela não teria o amor da pessoa, do menino que ela gosta, do Marius, aquilo lá na chuva mostra pra gente com tamanha emoção, com tamanha verdade, que a gente não consegue nem parar para pensar quanto tempo falta. A gente entra dentro daquela situação e daquela situação já vem outra, e a morte do menininho, quando ele se coloca à frente do fronte a ser morto, baleado pelos soldados, isso não tem como não entender um pouco mais sobre a vida a partir desse filme e dessa questão dele ser musicado. Eu acho que a história, se ela fosse contada de uma forma convencional, sem ser um musical, não seria tão profunda quanto eles conseguiram fazer. É tudo harmônico, é tudo lindo, é tudo maravilhoso, e são atores que a gente não achava que, além de atuar, poderiam cantar de forma tão profunda também. Mas no final, a gente percebe então da nossa história que os sacrifícios valeram a pena. Foram sacrifícios doloridos, foram vidas miseráveis que foram se colocadas na frente para morrer, para mostrar o quão injusto estava sendo tudo isso que acontecia com eles. Mas Jean Valjean representou essa esperança de uma sociedade que saiu da miséria para o seu lugar na sociedade real, com seus direitos e valores equilibrados. Cosette, que foi levada com Jean Valjean como sendo a sociedade para ser conduzida novamente a esse ponto de estabilidade, de respeito com o ser humano, de direitos e dignidade. E Fantine como aquela que morreu sofrendo dentro desse meio, né? Esses personagens trazem esses significados e mostram de onde saímos, onde estamos e que nunca mais devemos voltar àquele ponto miserável e podre que a sociedade nos colocou um dia. Jean Valjean encontrou redenção em tudo que ele fez, compensou os seus dias maus. Cosette encontrou um marido e um futuro, e o nosso filme termina, apesar de todas as dores, mortes e falecimentos, com um final feliz e triste ao mesmo tempo, porque foi conquistado tudo isso com muita dor e sofrimento. Esse então foi um dos filmes fantásticos que eu queria trazer aqui. Se tem algum outro filme sobre o Jackman, Anne Hathaway, que vocês querem que eu traga, por favor, comente aqui embaixo. E isso é tudo, pessoal. Muito obrigado que você que já deixou o teu gostei, o teu comentário aqui embaixo. Obrigado que você que já compartilhou o vídeo, te inscreveu no canal, e te vejo no próximo episódio de Producena.